Você já entrou? Você acha que está de começar? Muito boa noite para Moçambique e boa tarde para o Brasil. Sejam bem-vindos a este webinário com o tema Educação Emocional baseada em técnicas de programação neurolinguística como ferramenta para a geração de resiliência climática nas comunidades. Dizer que este webinário conta com três oradoras, das quais nós vamos poder ouvir e partilhar acerca desta temática. E nós esperamos que no final desta apresentação, ou das três apresentações, possamos ter alguma partilha de ideias, poderemos ter perguntas e respostas, e nós achamos que vamos aprender muito com este webinário. Gostava de, em primeiro lugar, saber se as nossas oradoras estão aqui presentes, já estão aqui. E vamos desculpar, tivemos problemas de internet, penso que foi a nível nacional de Moçambique, mas já está tudo acautelado. Senhoras oradoras estão aqui presentes? Todas? Sim. Eu estou, Sherzad. Boa tarde, Evelyn, também presente. Obrigado. Penso eu que está... ainda não temos uma oradora, mas também estou para aprender convosco. Gostava de pedir para permitirem vos chamar de nomes, a mim também chamem de nome. Acredito que a interação será melhor nestes moldes. Como objetivos deste webinário, podemos dizer que tem a intenção de podermos refletir sobre a educação emocional na abordagem dos impactos das mudanças climáticas na saúde mental, apresentar ou nos trazerem algumas técnicas relacionadas à programação neurolinguística e como elas podem ser aplicadas para melhorar a comunicação, a autoconfiança e a resiliência mental. Também temos como objetivos deste webinário discutir como a resiliência mental pode impulsionar na capacidade das comunidades de adaptar
de se adaptar e responder aos desafios das mudanças climáticas, assim como fomentar um espaço de troca de experiência na construção de uma mentalidade resiliente na comunidade frente às diversidades climáticas. E, irei convidar neste momento a nossa primeira oradora, mas não se apresentou, não sei se já está aqui. Felicidade, por favor. Boa noite. Estou sim, só vou pedir. Eu vou pedir só para desligar o microfone, só para melhorar um pouquinho a qualidade da minha rede, não está assim muito boa, para diminuir a interferência. Obrigada. Tá certo. Eu penso que todos podemos optar por desligar as câmeras, de modo a melhorarmos de fato esta qualidade da comunicação. Como dizíamos no início, tivemos problemas sérios com a internet há poucos minutos. Então, se pudermos desligar as câmeras, pode, de forma excepcional, continuar com a câmera ligada, com o vídeo, a oradora que estiver a apresentar no momento. Obrigada. Me cabe esse primeiro minuto. Mas é mesmo, confesso que nós gostamos aqui de trazer essa reflexão da educação emocional como uma estratégia ou ferramenta para abordar os impactos das mudanças climáticas na saúde mental. Educação emocional aqui, fazendo o recurso das técnicas da PNL, como é que isso pode funcionar para melhorarmos a nossa capacidade de enfrentamento das mudanças climáticas. Vou começar primeiro por falar um pouco sobre essa relação mudanças climáticas, saúde mental. Não vou aprofundar muito a mudanças climáticas em si, mas talvez referir que é um fenômeno que a uma dada altura até parecia um mito, né? Mas hoje em dia nós conseguimos perceber que elas são uma realidade, não é? As mudanças climáticas entendidas como essa alteração climática, não é? Ou alteração no padrão de clima a longo prazo. Nos últimos anos, nós temos percebido que a frequência e a intensidade da mudança, da forma como o clima tem se manifestado, vem intensificando, não é? Tanto em Moçambique, como no Brasil e no mundo como um todo. E essas manifestações, acho que são, primeiramente, reconhecidas, dadas importância e um esforço tanto de governo, comunidades e organizações para encontrar soluções e apoiar no processo de restauração ou de enfrentamento, né? São os impactos que são percebidos na dimensão física. Por exemplo, os danos das infraestruturas, perda de casas, não é? Perdas de vidas humanas também, não é? E esses deslocamentos, não é, que nós temos em consequência da destruição daquilo que era a estrutura das famílias numa determinada região, passando para uma outra área, por exemplo. Então, inicialmente, o nosso esforço como comunidade, como pessoas, como organizações, tem sido olhando mais para os impactos na dimensão física. Mas, felizmente, nas discussões mais recentes sobre, no contexto da ação climática, já tem se dado importância e tem se feito perceber de que os impactos vão além do físico. Quando se trata também daquilo que são o alcance das mudanças climáticas nas famílias, nas comunidades, elas ultrapassam o físico, ultrapassam também o impacto sobre a saúde física como tal, e criando danos também na saúde mental. Então, pelo menos hoje, isso já é reconhecido
que as mudanças climáticas, elas afetam de uma forma severa a saúde mental. E é nesse contexto desse reconhecimento que esse repensar, porque o mental é intangível, ele não é perceptível, não é? E até a própria pessoa conseguir também identificar e perceber que está com algum distúrbio, não é? Ou alguma disfunção a nível mental, é desafiante, porque é uma área que está cheia de tabus e preconceitos também. Mas esse reconhecimento já é um grande passo para a desconstrução desses preconceitos, desconstrução dos tabus à volta dos cuidados com a saúde mental. E os impactos que são tidos como comuns das mudanças climáticas sobre a saúde mental tem sido a depressão derivada, não é, dos impactos, né, da saúde, das mudanças climáticas, os impactos que advêm sobre as pessoas após um evento catastrófico, um evento climático extremo, né? A depressão, a ansiedade, o médico, né? E dentro dessas manifestações, temos também outro grupo de pessoas ou família que, mesmo antes de vivenciar uma manifestação, um evento climático, possivelmente já enfrentava uma depressão, possivelmente já vivia num estado ansioso, não é? E com a experiência, não é, de uma perda repentina, por exemplo, de um ente querido, no contexto, não é, dos eventos catastróficos, ou a perda da noite para o dia da sua residência, do seu lugar, do seu aconchego, para estar, por exemplo, talvez numa área de reassentamento, ou para estar, por exemplo, acomodada nos campos de apoio que são criados. Então, criam também distúrbios emocionais, desequilíbrios que acentuam, não é, os estados, não é, de desconforto emocional pré-existentes. Não é? Então, e com essa percepção de que as mudanças climáticas acentuam os estados pré-existentes, e para quem não estava, não é, vivenciando, por exemplo, situações de ansiedade, depressão, pode começar ou manifestar em função desses eventos climáticos e das perdas a elas associadas, alteração no seu estado de espírito, no seu estado emocional. E tem-se dito que a ação as emoções levam à ação. E as emoções são uma componente da saúde mental, não é? Da nossa saúde emocional. E, de certa forma, é uma frase que eu própria assumo como realística. Se formos a olharmos para nós próprios, se nós, por exemplo, experimentamos um sentimento de alegria, automaticamente os nossos lábios começam a fazer um ângulo de sorriso, por exemplo. Então, talvez por ver um sentimento, há uma emoção que emergiu e trouxe esse sentimento, e a minha ação logo mudou, eu sorri, não é? E, por exemplo, eu posso talvez ser tomada por uma raiva, por algo que me transtornou, me chateou, e se eu não conseguir controlar a minha raiva, eu posso externar e talvez entrar numa discussão com uma outra pessoa porque não consegui controlar. Então, de certa forma, essa afirmação, não é, de que as emoções, elas conduzem à ação, é uma afirmação que, de certa forma, está totalmente associada à nossa capacidade, não é, de lidar, de controlar ou de governar ou administrar as nossas emoções. E se dissemos que as emoções conduzem à ação, se as nossas emoções, se o nosso estado emocional, a nossa saúde mental fica afetada e eu começo a experimentar ciclos de ansiedade, que a ansiedade que é uma forma também de manifestação de medo, não é? Mas
uma manifestação de medo que seja paralisante. Aí é problema, porque o medo por si só não é um problema. O medo é uma emoção básica, natural do ser humano, uma emoção de proteção, de preservação. Mas quando ela começa a ser debilitante ou paralisante, começa a se tornar um problema, não é? Então, se eu começo em algum momento, por quê? Vamos levar um exemplo concreto dos ciclones que nós vivenciamos aqui em Moçambique. Vou levar de forma particular o ciclone Idai, que foi o de maior impacto, não é? Até então, aqui em Moçambique. No primeiro ano, porque não tinha se vivenciado o ciclone, não conhecíamos como se manifestavam até naquela medida. Quando veio a informação de que o ciclone vai passar os ventos a 400 km por hora, não tínhamos essa noção, e as pessoas não se prepararam como devia, e fomos levando tudo na desportiva e vivenciamos os danos que nós vivemos. Pronto, mas quando veio a informação, passado o ano seguinte, de um outro ciclone, o comportamento que as pessoas tiveram, por exemplo, na província de Sofala, eu vou relatar um exemplo particular de algumas pessoas próximas que estavam lá. Teve, por exemplo, um amigo que dentro de casa pegou madeira, selou toda a casa, e estavam todos eles em pânico, com tanto medo, não é? Então, são essas emoções, e foi uma correria pela cidade toda, porque quando viram ciclone, e é interessante que a dimensão dos ventos era menor comparado ao do Idai, mas estavam todos em pânico, não é? E todos com uma atitude de preparo, outros em função daquilo que eram as circunstâncias, oportunidades e possibilidades. Então, com tudo isso, nós conseguimos perceber desse fato de que as mudanças climáticas, elas afetam a nossa saúde mental. Este ano, por exemplo, estávamos trabalhando com um grupo de mulheres, não é? Após o Filipe, não é? Foram chuvas por um período longo, chuvas intensas por um período longo, que destruiu praticamente a escultura. Eram mulheres camponesas que dependiam totalmente do produto do seu cultivo para terem renda diária, não é? Pronto, passou o Filipe, coincidiu que 2 semanas depois elas tinham essa oportunidade de treinamento. E é um grupo de mulheres que já havíamos trabalhado com ele no ano anterior. A moral de todas as mulheres estava embaixo. Ninguém conseguia se concentrar, nenhuma delas conseguia tirar sorriso com facilidade, e o que pensavam somente é nas perdas que tiveram, era uma tristeza profunda. Então, para percebermos que os impactos da mudança climática afetam sim, e nesse afetar, entendendo que as emoções, não é, elas direcionam, de certa forma, as nossas atitudes, não é? Como é que nós poderíamos, por exemplo, né, trabalhar as nossas emoções de modo a melhorar as nossas capacidades de resiliência? Porque um dos fatores interessantes que nós constatamos nos desafios que nós vamos vivenciando, né, sobre as mudanças climáticas, não é? Nós temos visto esses fenômenos acontecerem ano após ano, não é? E, de mesmo modo, vemos essas comunidades, famílias, a enfrentarem do mesmo jeito que enfrentaram no ano anterior, não é? Uma das perguntas até que fizemos para as mulheres, disse, muito bem, é interessante que no ano passado também vivemos problemas de mau tempo que destruíram culturas, foram, não é, eventos que secaram toda a produção. E no ano antepassado, o que é que nós fizemos? E cada uma das mulheres, quando olhavam para si próprias, viam que
passou e continuamos a ter os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, né? E algumas já têm mesmo que pensassem em alguma forma de preparação, faltavam-lhes recursos financeiros para poderem se preparar, né? Então, nesse contexto, nós queremos trazer aqui a questão da educação emocional como uma ferramenta para construir ou para forjar a resiliência mental ou resiliência face aos impactos na saúde mental, no sentido de como é que caminhos, né, nós podemos, né, adotar para que nós como comunidade, nós como indivíduo, né, possamos participar nesse processo de preparação, nesse processo de resposta Isso é muito às importante. mudanças climáticas de uma forma co-participativa, né? E de uma forma em que não só esperamos pela ajuda que venha do governo, ou pela ajuda que venha das organizações, ou pela ajuda que venha de um familiar, mas eu também, como uma pessoa participante desse processo, como é que eu posso participar? Como eu posso me preparar? Não é? Como eu posso me preparar emocionalmente para que, diante desses eventos extremos, eu consiga enfrentar o meu medo, consiga encontrar a força de buscar por rede de apoio e rede de ajuda. Então, é aí que nós trazemos essa abordagem de educação emocional, no sentido de preparar, ajudar as pessoas a usarem de ferramentas que possam ajudá-las a melhor administrar, governar ou reorientar as suas emoções para levar a ações que as ajudem a encontrar soluções que lhes tornem no processo de enfrentamento das mudanças climáticas. Porque, principalmente do Sul, não é? Atenção, por favor. Nos nossos países de Sul, nós temos visto a maior parte do comportamento que tem sido padrão, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, é um choro e um lamento frequente em torno do apoio do governo. Não que o governo não tenha suas responsabilidades. Nós trazemos aqui a abordagem da educação emocional, não queremos aqui trazer uma abordagem em que isentamos as pessoas de fazerem a parte que lhes cabe como responsabilidade. Mas a educação emocional, nós trazemos a abordagem em que nós, como participantes de um processo de desenvolvimento, também nos coloquemos num posicionamento de autorresponsabilidade, não é? Num posicionamento de autoconsciência e de forma positiva nós participarmos num processo de restauro, tanto de nós como indivíduo, como pessoa, assim como participantes dentro de uma comunidade. É esta abordagem que nós trazemos aqui da educação emocional. Educação, porque entende-se que educação é um processo de preparo, de treinamento, de construção de hábitos, não é? De construção de crenças, de construção de uma cultura, de construção de um modo de agir. A educação, ela nos dá ferramentas para que possamos, não é, prosseguir. Então, é nesse sentido que nós queremos trazer a abordagem da educação emocional como essa estratégia para criar a capacidade de administrar os impactos que as mudanças climáticas criam na saúde mental. E como é que a PNL, a reflexão sobre como é que a PNL pode entrar nesse processo? Entendemos que a PNL, a programação neurolinguística, não é? É uma ferramenta versátil, não é? Que cremos que
até nesse contexto de trabalho, de preparação de comunidades para administrar, para se auto-apoiarem ou para construir essa rede de apoio interna, não é? E também participar no apoio de outros membros da comunidade na superação dos desafios que as mudanças climáticas deixam, né? A programação neurolinguística, nós acreditamos aqui que tem várias ferramentas valiosas que podem ser exploradas, porque nos entendendo nós como seres de linguagens, como seres comunicacionais, e já estamos aqui a falar de educação, construção de crenças, construção de métodos para agir, de caminhos para gerar soluções. Então, a programação neurolinguística, ela nos oferece um leque de ferramentas que nós acreditamos poder criar esse caminho para ajudar as comunidades a ser isso da minha buceta, ninguém fala, né? no processo de enfrentamento das mudanças climáticas. E nesse processo, não é? Nós poderíamos aqui trazer a reflexão partindo de alguns pressupostos da programação neurolinguística, não é? E um deles seria, por exemplo, você faz parte de um sistema. É um pressuposto da PNL. Todos nós fazemos parte do sistema. O que eu faço aqui vai afetar o que a outra pessoa faz em Sofala, o que outra pessoa faz no Brasil. A questão das mudanças climáticas é um fenômeno em que a ação ela é local, mas afeta globalmente, não é? Então, se eu entendo que eu faço parte de um sistema, então qual é a minha cota de responsabilidade para administrar os desafios que as mudanças climáticas me impõem? Não é? Seja no meu campo familiar, seja na minha participação na comunidade, não é? E flexíveis o suficientes para, diante de um fenômeno, percebermos quais são as situações pró, quais são as situações contra, não é? Que alternativas são possíveis, não é? Quais são as estratégias que eu posso adotar, não é? E essa capacidade de flexibilidade, de adaptação, é uma das ações que nós somos chamados como mudanças climáticas, porque a intensidade aumentou, a frequência... Tem mais 2 minutos. Já estou mesmo terminando. E outro pressuposto é que entendemos que nós todos temos recursos, não é? E que fazemos parte todos de um sistema, percebemos que a solução não está apenas na parte, por exemplo, de um governo ou na parte de organizações parceiras que apoiam, porque o que tem acontecido no processo de enfrentamento de mudanças climáticas, não é? Principalmente aqui no sul global, é que os olhos estão voltados para um apoio externo, não é? Estão voltados para as doações, não é? Para as assistências humanitárias, mas nós como comunidade, não é? Quais são os recursos que nós já temos que podemos usar de uma forma que nos permita a superar os desafios, né? Em cooperação com todas as outras partes em ação. E a programação neurolinguística oferece estratégias de comunicação. Como é que nós comunicamos as mudanças climáticas? Porque se as estratégias são usadas para comunicar as mudanças climáticas, são apenas informacionais, é passar informação, mas não um processo de educação para transformação de consciência, não é? Também os resultados que nós tivermos vão ser, não é, menores e vamos nos posicionar sempre como vítimas. Então, a abordagem da educação emocional, baseando-se na técnica da PNL, ele é um chamado de um convite em que o processo de preparo e enfrentamento aos impactos, seja na dimensão da saúde mental, assim como na dimensão física,
coloca cada autor como autorresponsável no processo de mudança e de adaptação. Obrigada. Por enquanto, vamos ficar até aqui e, à medida que for fluindo a conversa, nós poderemos continuar compartilhando. Muito obrigado, Felicidade, pelos ensinamentos que nos trouxe aqui. De fato, a questão das mudanças climáticas é um problema de todos, mas nós só vemos aquilo que é mais visível. As mudanças climáticas devastaram muito o nosso país e isso, pelo menos, de forma visual, nós conseguimos perceber as secas, as cheias, entre várias outras coisas. Mas a parte emocional, de fato, nós precisávamos de ouvir de pessoas experientes, e a Felicidade, por acaso, é experiente nesta área, visto que ela tem certificação em programação neurolinguística e tem certificação em educação parental, coaching, crescimento pessoal, entre várias outras formações. E, de fato, devemos agradecer a iniciativa, esta que nos foi trazida hoje aqui pela Associação Sekeleka Uphatima, que em dialeto, espero estar a fazer a tradução correta, em dialeto, Associação Sekeleka Uphatima, traduzindo de forma livre, penso que é Associação Levante-se e Brilhe. Então, penso eu que seja esta. E vou convidar de seguida a Sherzad Araújo, que também vai nos trazer muito conhecimento relativo à temática da inteligência emocional como chave para a resiliência mental dos jovens para as mudanças climáticas. Sherzad, por favor, tem a palavra. E queríamos pedir mais uma vez para tomarmos muita atenção aos microfones, assim como às câmeras, e pedir para o anfitrião estar atento para remover aos colegas ou aos participantes que não puderem cumprir. Muito obrigado. Sherzad, por favor. Boa noite a todos. Obrigada, Sérgio. Obrigada por este evento. Felicidade, parabéns. Foi muito pertinente tudo que estivemos a ouvir. E, efetivamente, é uma situação bastante preocupante, a situação das mudanças, né? As mudanças sociais, ambientais, neste caso específico, as mudanças climáticas. E, efetivamente, mais do que, ou seja, não priorizando, existem, sim, imensos danos físicos, mas nós só conseguimos ultrapassar os danos físicos se nós, efetivamente, conseguirmos desenvolver a inteligência emocional. Então, eu vou falar um pouco sobre esta parte de por que é importante, a Felicidade já trouxe imenso, mas por que é importante nestas situações de mudanças nós termos efetivamente atenção à nossa parte emocional. As habilidades emocionais são bastante importantes quando nós estamos a falar de uma mudança, qualquer que seja, e neste caso das mudanças climáticas, mais ainda. O mundo inteiro está em constante transformação. A inteligência emocional vem para dar-nos aqui alguma capacidade, se nós pensarmos, nós tomamos decisões o tempo todo, diante de uma adversidade na vida, e no nosso dia a dia, desde as coisas mais simples, nós precisamos efetivamente de tomar decisões. E nós não conseguimos tomar decisões se nós estivermos emocionalmente afetados, ou seja, conseguimos sim tomar decisões, mas jamais iremos conseguir tomar decisões assertivas, decisões que efetivamente nos vão ajudar. Então, a inteligência emocional vem aqui para dizer-nos, ok, nós precisamos de tomar decisões, estamos diante de uma adversidade, mas se nós não estivermos bem emocionalmente, nós não vamos conseguir. Então, a inteligência emocional diz-nos, é importante nós trazermos aqui um equilíbrio entre a emoção e a razão.
Eu costumo dizer, e ouço muitas vezes falar, não, eu sou muito racional, então a gente acredita que de uma forma completamente racional nós conseguimos tomar as melhores decisões, o que não acontece, o que não é verdade, porque é sempre muito importante que haja aqui o equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional implica, assim, nós termos as nossas emoções, nós reconhecermos as nossas emoções, nós percebermos e conseguirmos identificar quais emoções nós estamos a sentir, de onde vem aquela emoção que estamos a sentir, quais os impactos que aquela emoção está a trazer na nossa vida. E quando nós começamos a trazer estes questionamentos, nós estamos a entrar para este lado racional. Diante de uma adversidade, eu preciso de gerir o stress e o bem-estar. Então, identificar estas emoções e conseguir autorregular vai ser a chave para que efetivamente eu consiga gerir os níveis de stress. Numa situação de adversidade, é um momento em que é muito importante uma união das comunidades. A Felicidade falou aqui que tiveram a fazer um trabalho com mulheres pós passarem por uma situação de adversidade, uma situação traumática, e este momento é um momento que a comunidade precisa de comunicar, é importante que haja colaboração, é importante que haja troca de ideias. E neste contexto é fundamental que haja empatia, que haja conexão, para que as comunidades possam efetivamente partilhar. É pertinente que isto aconteça. E estas situações de empatia, de conexão, têm também a ver com a inteligência emocional. Para que eu possa, por isso é que eu disse que pensar só ou agir só de forma racional também não é o ideal, não é o correto, porque depois como é que eu tenho empatia? Como é que eu consigo me conectar se eu não tiver ou se eu não conseguir reconhecer tanto as minhas emoções como as emoções do resto da comunidade? Só com a inovação é que nós conseguimos depois prosperar e ultrapassar estas adversidades. Claro que existem várias ações dentro, como a Felicidade falou, da programação neurolinguística e de outras técnicas que podem ser desenvolvidas. Eu depois hei de trazer aqui alguns exemplos do que se pode fazer para ajudar principalmente os jovens. Mas todos estes aspectos de inteligência emocional ou de habilidades emocionais são importantes para que a gente possa efetivamente dar o passo, reconstruir, criar, inovar, desenvolver. Nós precisamos disto. Se nós estivermos muito focados, há uma frase que eu uso muito, que é foco na solução e não no problema. Em todos os momentos que nós enfrentamos um problema, é muito comum, se não tivermos inteligência emocional, ficarmos focados muito no problema, né? O que é que aconteceu e agora? O que é que vai acontecer? E o que é que vamos fazer? E como vamos ultrapassar? E como vamos sair disto? Mas quando nós começamos a desenvolver em nós esta capacidade de o tempo todo focar em soluções, para isso, logicamente, que é importante que o nosso emocional esteja equilibrado, porque de outra forma nós não vamos conseguir fazer isto, e a gente aí começa a perceber que existe sempre uma solução, como é que eu posso fazer isto. Então, eu vou falar um bocadinho também sobre a resiliência mental, que é o desenvolvimento, é a capacidade de nós desenvolvermos isto em nós, de recuperar diante de uma situação adversa. A resiliência mental ajuda-nos neste processo de, ok, aconteceu uma situação, nós precisamos de nos recuperar o mais breve possível. Precisamos de trazer a nossa proatividade para enfrentar estas situações de incerteza. Quanto mais rápido nós aceitarmos, eu costumo falar muito sobre isto também, e isto tem muito a ver com a resiliência mental, aceitar a situação, aceitar principalmente quando nós estamos a falar de clima, que acontece, é uma situação que está pré-disponível, que está completamente fora do nosso controle, é uma situação do dia a dia, uma situação da vida. Portanto, aceitar que isto aconteceu, aceitar, para que depois a gente consiga efetivamente trabalhar na mudança.
Nós tivemos o exemplo, por exemplo, da pandemia. Quantos de nós conseguimos ter esta aceitação o mais rápido possível para começarmos a trazer coisas novas? Quem conseguiu, inventou trabalho, criou ali alguma coisa nova para continuar a ter uma fonte de renda, e quem não conseguiu ficou durante ali muito tempo à espera que as coisas melhorassem, que a pandemia passasse, e é isto que a resiliência mental ajuda-nos a efetivamente ultrapassar ou sermos mais proativos para enfrentarmos a incerteza. Tendo resiliência mental, nós conseguimos ter esta capacidade de adaptação, conseguir ajustar os planos. Eu compreendo que o que mais traz aqui dificuldades é que nós temos planos, nós construímos, nós fizemos, nós temos a nossa vida mais ou menos orientada, vem uma situação e a gente não consegue ajustar, ok? Quando nós temos esta capacidade de adaptação, eu trago aqui também uma outra parte que eu falo muito quando nós estamos a falar de inteligência emocional, que é a autorresponsabilidade. Claro que tem imensas coisas que eu não posso controlar o clima, mas eu posso ser responsável por controlar o que eu vou fazer a seguir a isso, ok? Então, a capacidade de eu me adaptar, ajustar os meus planos, ajustar as minhas expectativas diante de todos os acontecimentos inesperados que acontecem. A resiliência mental vai fazer com que eu efetivamente consiga lidar com a incerteza de uma maneira racional, emocional, equilibrada, evitando de tomar decisões impulsivas. Porque quando eu tomo decisões impulsivas, eu acabo efetivamente por não tomar as melhores decisões ou não tomar decisões assertivas. A resiliência mental, vai fazer com que a gente desenvolva a nossa autoconfiança, com que a gente consiga acreditar que nós somos capazes de superar a dificuldade, vai reduzir o medo do novo, do desconhecido, vai aumentar a nossa confiança de enfrentar todos os desafios. É importante nós trabalharmos a nossa autoconfiança o tempo todo. É necessário nós trabalharmos no acreditar que é possível transformar, que é possível mudar e que nós somos capazes de fazer alguma coisa diferente para melhorarmos, para atingirmos os nossos objetivos. Esta é a base. Se nós não tivermos autoconfiança, nós vamos ter medos o tempo todo. Portanto, quando nós trabalhamos a nossa inteligência emocional e nós temos este trabalho de termos esta resiliência mental, nós conseguimos ultrapassar estes desafios. A resiliência mental vai trazer para nós esperança, ok? Esperança que tempos difíceis acontecem, mas que é possível nós constantemente vermos o lado positivo. Eu sei que quando a gente fala de, ok, em tempos difíceis, e se calhar a Felicidade enfrentou bastante isso quando esteve a trabalhar com as mulheres, estamos num momento difícil, de dificuldade, como é que eu consigo ver o lado positivo? Portanto, antes de nós trazermos esta parte de vamos ver o lado positivo, é importante efetivamente trabalharmos as emoções destes jovens, as emoções destas meninas, as emoções destas mulheres, trabalharmos a autoestima delas, trabalharmos a autoconfiança delas, trabalharmos para que elas percebam que é possível e que elas são capazes. É muito mental. Eu costumo dizer que se nós conseguirmos acreditar que nós podemos, este é o primeiro passo, e depois aí eu consigo começar a ter as ideias, a inovação que eu falei anteriormente. A criatividade vem quando eu acredito, quando eu confio que é possível e que eu consigo efetivamente fazer aqui alguma coisa. Eu não vou falar muito sobre esta parte das técnicas em si, para desenvolvermos esta resiliência mental ou esta inteligência emocional, porque eu sei que a Eveline vai falar um pouco sobre esta parte. O que eu acredito que é muito importante, que nós podemos fazer em conjunto com tudo que já é feito,
é, por exemplo, traçar aqui ações específicas em que os jovens participem em ações ambientais. Por quê? Porque esta necessidade ou esta sensação de contribuição, de utilidade, de eu posso contribuir, eu posso fazer, é bastante importante para que a gente desenvolva as nossas capacidades emocionais. Existem várias formas, mas quando a gente está ali no trabalho e a gente tem ideias e as pessoas ouvem as nossas ideias e nós participamos diretamente neste tipo de ações ambientais o tempo todo e esta fala da felicidade em que o que acontece aqui reverbera, é exatamente isso. Quando temos um grupo de jovens envolvidos em ações ambientais numa determinada província, automaticamente vai passar para outras e outros jovens vão se juntar e esta sensação de felicidade, de contribuição, de alegria, de união vai trazer aqui muito automaticamente de inteligência emocional. A autoconfiança que também vem derivado da contribuição, da participação de jovens, de mulheres, de meninas nestas ações ambientais vai trazer aqui a autoconfiança, vai gerar mudanças, vamos perceber que estamos a contribuir para gerar mudanças e isto também automaticamente vai contribuir para que nós possamos desenvolver a inteligência emocional. E acaba que com tudo isto nós acabamos por desenvolver aqui valores, né? Valores de responsabilidade, cuidado, respeito, uma visão positiva de nós próprios. Os jovens, quando participam, quando fazem, quando sentem-se participantes, também acaba por desenvolver responsabilidade, cuidado, respeito, e esta visão positiva que eu estava a dizer que às vezes é difícil, quando nós somos participativos, nós conseguimos de forma muito mais fácil ter esta visão do outro lado positivo e perceber sim que é possível transformar, é possível mudar e é possível melhorar. E eu acredito que da minha parte era isto que eu queria deixar. Espero que tenha contribuído e que tenha feito efetivamente sentido para vocês. E obrigada, Sérgio. Muito obrigado, Sargate. De fato, aprendemos muito. Penso que todos podemos perceber que as mudanças climáticas não trazem só impactos físicos, como nós imaginamos, mas vários outros de caráter mental, social. E, de fato, a forma como nós encaramos ou recebemos a informação relacionada a um fenômeno, entre várias outras coisas, contribui. E eu posso dizer também que, talvez podia acrescentar que a forma como nos é dada a informação, ou nos é transmitida a informação. Eu penso que algumas vezes, alguns tipos de fenômenos não são-nos dada a informação a tempo e hora primeiro e da melhor maneira. Vamos convidar neste momento a Evelyn Melo, que nos vê ou que participa conosco do outro lado. E penso eu que vai nos trazer alguma informação, alguns conhecimentos relacionados também à questão das mudanças climáticas, mas com um teor inteligência emocional como chave para a resiliência mental dos jovens face a estas mudanças climáticas. Não, este era o tema da Charzad. Que comportamentos podem melhorar ou impulsionar a resiliência mental das comunidades face às mudanças climáticas? Evelyn, por favor. Então, muito boa tarde, boa noite para vocês que estão daí, né? Quero cumprimentar aí a Felicidade e a Shirazade pelas suas falas tão pontuais e importantes
parabenizar também a associação por essa iniciativa brilhante, né? E começamos com uma reflexão. Então, hoje vamos falar um pouco sobre comportamento. E eu começo dizendo que nem sequer um fio de cabelo da cabeça de vocês vai cair sem o conhecimento do Pai de vocês que está nos céus. Esse é um versículo, um trecho extraído aí de um livro sagrado importante, onde coloca o quanto que, deixa claro, cada um de nós somos pessoas importantes, pessoas valiosas, abençoadas, lembradas, vitoriosas, corajosas, perseverantes, que foram feitas à imagem e semelhança de um Deus que os criou. Então, para mim, é um prazer hoje poder estar aqui compartilhando com vocês conhecimentos que nos ajudam a entender que passamos, sim, por desafios diários. Às vezes, nós aqui do outro lado do mundo não passamos os mesmos desafios, mas com certeza, todos nós, enquanto seres humanos, estamos enfrentando batalhas, desafios, sofrimento. E hoje vamos falar sobre uma força que existe dentro de cada um de nós e uma capacidade que nós temos de nos fortalecer, de nos erguer e de caminhar com coragem, mesmo frente a desafios. O nosso foco do tema hoje envolve uma realidade climática, em especial em Moçambique, que realmente é algo que não é fácil, que desafia e que impacta diretamente a vida de muitas pessoas. Mas a nossa mente, a nossa fé, são ferramentas poderosas que podem nos ajudar a enfrentar tudo isso. Como muito bem pontuado pelas minhas colegas que falaram anteriormente, a inteligência emocional vem como um recurso importante para que a gente realmente consiga lidar com esses desafios tão, às vezes, que nos machucam, né? Tão sofredores, que nos fazem tão sofredores. Então, com isso, nós introduzimos esse tema, resiliência mental. Como que a gente pode adotar comportamentos que nos impulsionam diante desses desafios que enfrentamos? E quando a gente fala em resiliência, nós estamos falando, gente, sobre uma capacidade, uma habilidade emocional, que nada mais é, como já comentado aqui muito bem pela Sherazade, mas gostaria de reforçar, essa intenção que nós construímos intencionalmente de realmente nos recobrar diante de uma situação adversa. Então, acaba sendo uma fundação, uma base sólida que nos permite de lidar, né, encarar aí, nos manter de pé diante de desafios, diante de momentos de sofrimentos. Mas como será que a gente pode usar técnicas aí de inteligência emocional, de PNL, de neurociência, para que a gente possa fortalecer essa habilidade? Sherazade fez uma fala bem interessante na fala dela, onde ela disse muito sobre a importância da gente entender o quanto que a gente precisa da maturidade emocional para conseguir tomar boas decisões. Porque tudo nessa vida é uma decisão. E a habilidade de desenvolver uma boa resiliência frente a desafios também é uma decisão, porque depende da maneira como a gente encara. A gente tem uma opção, sentar e lamentar, sofrer e chorar, ficar triste e espraguejar. Ou a gente tem a opção de encarar de frente, de superar, de ver nisso oportunidade, de crescer, de evoluir, de servir outras pessoas e de aproveitar os desafios para nos encorajarmos e nos apoiarmos mutuamente enquanto seres humanos. Essa decisão é uma decisão individual que cabe a cada um tomar na sua mente e no seu coração, com base naquilo que acredita. Na minha história de vida, gente, eu nunca passei por um desafio climático como algumas pessoas que talvez estejam aqui, ou mesmo a proposta da associação. Mas eu já passei por um fundo do poço. E o meu fundo do poço, vocês já usaram essa expressão, fundo do poço? Aqui a gente usa muito essa expressão quando a gente está se referindo a um indivíduo que está numa situação desesperadora, que ela simplesmente não sabe como agir, o que fazer, para onde ir, e ela se sente absurdamente sem força, sem eira nem beira, não consegue ver sem solução, não consegue ver solução. O meu fundo do poço envolveu uma inabilidade emocional. Eu passei por um processo onde envolveu um momento da minha vida onde eu simplesmente me vi,
nessa situação, sem conseguir ter força, sem saber como reagir, sem saber da onde encontrar impulso para que eu continuasse a viver. E então, foi através dessa consciência, da percepção de um fundo do poço, com a ajuda da espiritualidade, da inteligência emocional, que eu realmente consegui entender que não existe fundo do poço onde a mão de Deus não alcance. Para mim, foi algo fundamental encontrar na fé, na espiritualidade, que também é algo linkado com o emocional, força para superar as minhas adversidades. Eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que eu utilizei e antes de eu compartilhar, eu gostaria de só trazer um conceito importante aqui para vocês, que envolvem a percepção do quanto a nossa mente possui algo que nós chamamos na neurociência de neuroplasticidade cerebral. Mas, Evelyn, o que isso significa? Nada mais, nada menos do que a gente entender que nós temos a capacidade de nos adaptar emocionalmente, mentalmente, diante das situações e das circunstâncias que enfrentamos. O nosso cérebro não é algo engessado, muito pelo contrário, ele é moldável, ele é maleável, ele tem como que esse jogo de cintura, que é quando a gente realmente consegue encontrar formas de treinar a nossa mente para suportar situações desafiadoras. Mas e aí, Evelyn, como é que treina? Como é que faz? Ajuda a gente a entender, porque eu quero saber na prática. Neuroplasticidade é um termo muito utilizado hoje, tá, gente? E ele quer dizer nada mais, nada menos, então, do que isso, tá? Conseguir enfrentar as dificuldades, aprender a lidar com ela, aprender a treinar o nosso cérebro. Existem algumas técnicas simples, fáceis, totalmente aplicáveis que a gente pode fazer aí no nosso dia a dia, nas nossas experiências e mesmo diante de desafios. E eu vou compartilhar algumas delas com vocês, baseadas na minha percepção acerca do meu fundo do poço, conforme contei aqui para vocês. E isso baseia-se em uma tríade, que eu chamo de tríade do sucesso. O que envolve a tríade do sucesso, Evelyn? Entender que existem 3 passos fundamentais que fazem parte de toda e qualquer decisão de comportamento. E no meu caso, eu digo que esses 3 passos fundamentais envolvem a oração, a confiança e a atitude. Vamos lá entender um pouquinho cada um deles. Começando pela oração. Por que a oração? Em momentos de fragilidade, em momentos onde a gente não vê luz no fim do túnel, muitas vezes nós precisamos entender que algumas situações e algumas experiências que nós vivemos não estão totalmente ao nosso alcance resolver. São coisas que não cabem a nós, como, por exemplo, essa questão do clima. Muitas vezes nós não temos controle sobre isso. São coisas que acontecem, são coisas pelas quais nós estamos sujeitos a vivenciar. Então, alguns desafios e alguns problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas, nós não vamos conseguir superar esses problemas apenas aqui, ó, na força do nosso braço. Seria muita prepotência e muita arrogância da nossa parte acreditar que nós não precisamos de uma força que vem de cima, que nós não precisamos de alguém muito maior do que nós para nos ajudar a voltar a ter esperança, ajudar a ter fé, ajudar a resgatar uma luz no fim do túnel e nos ajudar a vencer aquilo que muitas vezes por si só nós não conseguimos vencer sozinhos. Então, por isso que eu começo falando sobre esse ponto na tríade, a importância de acreditar que existe alguém superior, alguém que nos olha, alguém que nos vê, alguém que cuida de nós e alguém que está disposto, sim, a ouvir os nossos pedidos e a interceder por eles. E quando a gente se conecta com essa força maior, nós recebemos o que eu costumo chamar de poder além do normal. Por quê? Porque é um poder que não é um poder humano. É um poder que está relacionado com uma frequência de energia, porque tudo envolve energia, envolve força, e essa energia é uma energia que está aí à disposição de todos nós, conforme aquilo que cada um acredita, respeitando aquilo que cada um tem como fé em relação a isso,
Eu aqui do lado de cá acredito muito em Deus e acredito que essa força e essa energia vem dele. Então, respeitando aquilo que tu acredita, lembre de se conectar com essa força superior e pedir essa força dele é algo que realmente pode acalentar o nosso coração. E cientificamente é comprovado que o poder dessa conexão vai gerar aí no nosso organismo muitos benefícios. Junto com esses pedidos, vem também uma oportunidade na oração de ser grato. Sim, porque embora a gente possa perder tudo em sentido material, em sentido físico, se nós estamos aqui, é porque aquilo que é mais caro e mais importante nós não perdemos a nossa vida. Então, com certeza, existem coisas pelas quais nós podemos ser gratos. E a gratidão é, sim, uma forma de podermos, de alguma maneira, nos conectarmos também com esse pilar tão importante da nossa vida, que é a espiritualidade. O segundo ponto da nossa tríade, gente, é a confiança. A confiança envolve a gente entender que no enfrentamento das adversidades, nós precisamos perceber qual vem sendo a nossa postura. Sherazade falou muito bem sobre isso na fala dela, envolvendo temas como, por exemplo, a autorresponsabilidade, que nada mais é do que a consciência de que eu tenho, sim, uma parcela de contribuição acerca de como eu reajo em frente aos obstáculos. Muitas vezes, se eu reajo numa postura de crítica, de queixa, de julgamento e de negativismo, isso só vai acabar atraindo mais desse tipo de coisas para a minha vida. Tudo aquilo que a gente transmite acaba também voltando para a gente, porque a vida é bumerangue, vai e volta. Então, olha a importância de eu entender que o meu foco é algo que quanto mais eu olho para aquilo, mais grande isso fica. Ou seja, aquilo que eu foco expande. Sherazade usou uma frase lá na fala dela, ela disse assim, foco nas soluções. Então, olha o quanto que a gente pode, através da autorresponsabilidade, adotar uma postura positiva em relação às adversidades, vendo a vida com coragem. E quando eu falo de coragem, gente, eu não estou falando sobre ausência de medo, porque coragem não é sobre não ter medo. A coragem é a habilidade que desenvolvemos de aprender a lidar frente às adversidades, mesmo diante do medo. Então, olha o quanto que, às vezes, o medo, que é uma emoção lícita, como já falado hoje aqui, uma emoção natural de todo ser humano, mas que eu posso, mesmo diante da adversidade, enfrentar com coragem, apesar do medo, é agir apesar dele. E isso conta que eu tenho enfrentamento diante das situações. O enfrentamento envolve eu entender que eu posso fazer tudo o que está ao meu alcance. E isso é uma jornada de superação. Quando eu entendo que tudo isso eu vou fazer de uma forma firme, de uma forma de enfrentamento, eu entendo que na minha vida, na minha jornada, na minha trajetória, desistir não é uma opção. E essa acaba sendo uma atitude positiva que me engaja a viver com alegria, apesar das situações desafiadoras. Para que a gente possa viver isso dessa forma, é preciso aqui, ó, muito gerenciamento emocional. O gerenciamento emocional envolve se permitir sentir as emoções, até porque todas elas são lícitas. Mas eu preciso entender se eu estou sentindo a emoção certa, na intensidade certa, pelo tempo necessário. A emoção certa, na intensidade certa e pelo tempo necessário. Então, Evelyn, eu posso sentir tristeza? Sim, você pode. Eu posso sentir muita tristeza? Sim, você pode. E às vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida fazem com que a gente sinta isso. Não só a tristeza, mas inúmeras outras emoções. Mas eu posso sentir isso por um dia, 2 dias, 3 semanas, 1 mês? Será que isso pode durar 1 ano? Não, isso não seria aceitável. Então, a gente precisa entender que esse gerenciamento da emoção precisa passar por essas 3 etapas. Tanto em relação a qual tipo da emoção, a gente precisa conseguir identificar o que a gente está sentindo, tanto com que intensidade isso vem se projetando, tanto na minha vida como na vida das pessoas às quais eu impacto, e por quanto tempo isso tem durado.
Quando eu consigo trazer consciência acerca disso, eu consigo começar a gerenciar esse emocional e isso vai me ajudar a ter melhores estratégias na vida. A força da resiliência, a gente não está em nunca cair, mas em ter sim a capacidade de superar qualquer desafio que você venha enfrentar. Uma coisa que pode fortalecer muito é a gente lembrar de momentos onde a gente já precisou de força e coragem para vencer e coisas que a gente já venceu. Então, quando a gente traz para o nosso consciente histórias da nossa vida, experiências do passado que a gente já viveu, já superou e entende que aquilo foi uma vitória para a gente ajuda o nosso consciente a trazer aqui os lapsos, né? Tanto o consciente como o inconsciente trabalhando juntos aí para que a gente veja que se isso já foi possível em algum momento, então, novamente, eu vou conseguir passar por essa situação. E, por último, na nossa tríade de sucesso, a gente tem a atitude. E a atitude, gente, é algo que envolve comportamento, que envolve a nossa ação. Então, quais são as ações que eu posso trazer para que eu realmente possa sentir benefícios aqui, na prática, daquilo que eu quero viver? É isso que a gente quer, mão na massa, a gente quer prática. Então, eu vou convidar vocês para fazerem o nosso primeiro exercício aqui juntas, gente, que é um exercício de respiração. Eu costumo chamar isso, até nas nossas formações, a gente utiliza o termo mindfulness, que é um termo em inglês, mas que nada mais é do que a gente aprender a respirar conscientemente. Isso é algo que pode ajudar muito a gente a conseguir se reorganizar emocionalmente, inclusive porque a respiração é um dos sistemas mais automatizados que nós possuímos enquanto ser humano. Você não precisa parar para pensar que você tem que respirar, certo? Então, quando você traz consciência sobre a sua respiração e você respira conscientemente, isso ajuda a nossa mente a sair do piloto automático. E muitas vezes, quando a gente está vivendo uma situação de ansiedade, de estresse ou de desregulação em sentido emocional, o primeiro impacto que a gente sente é na respiração. Vocês já perceberam que quando estão muito ansiosos, a gente fica ofegante na respiração? E isso acontece porque realmente tem uma aceleração aí desse mecanismo automático e o nosso cérebro liga gatilhos aí de luta ou fuga para que a gente possa preservar aí a nossa vida. A gente trabalha sempre no mecanismo de sobrevivência. Então, quando você desliga isso e diz assim, peraí, deixa eu só tomar o controle aqui sobre a minha respiração, você acaba desligando esse mecanismo automático e assumindo o controle sobre ele. Por isso, a respiração é algo aí tão importante. Então, vamos lá, gente, vamos fazer uma respiração aqui, vamos repetir 3 vezes, só para vocês poderem sentir aqui o benefício. Como que a gente faz, gente? Simples, prático e ao alcance de todo mundo aí. Inspirando pelo nariz profundamente em 5 segundos, mantendo os pulmões cheios de ar por 5 segundos e depois soltando lentamente pela boca por 6 segundos. Vamos lá, então? Vou fazer com a mão aqui e a gente repete 3 vezes. Então, vamos lá. Inspira pelo nariz. Segura. Solta lentamente pela boca. Mais uma vez. Inspira. Segura. Solta pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, segura, solta lentamente pela boca. Eu acredito que quem fez o exercício aqui, embora a gente tenha feito só 3 repetições, já está se sentindo aí até mais calminho, não tá, gente? Isso não acalma a nossa mente, não acalma o nosso coração. E muitas vezes a gente está tão acelerado que a gente esquece de respirar. Ou a gente respira de uma maneira muito ofegante, muito cansativa. Isso afeta o nosso sistema
como um todo, afeta a nossa produção de neurotransmissores, afeta uma questão de coisas que são descarregadas no nosso organismo. Então, tá aí uma dica, uma sugestão prática de comportamento, de exercício que pode ajudar. Outra coisa que pode ajudar, gente, é a gente ter a consciência de que nós temos aqui uma farmácia interna dentro de nós. Você sabia dessa informação? Você tem uma farmacinha dentro de você. E o que vai ajudar você a utilizar essa farmacinha é entender que você tem o controle sobre isso. Se uma palavra, gente, é capaz de mudar muita coisa, você imagina um comportamento. Você imagina uma atitude, o quanto que isso pode trazer de benefício para a nossa vida. Então, algumas das substâncias que nós produzimos, gente, isso é produzido na nossa mente, isso é produzido no nosso corpo, isso é produzido no nosso intestino. A gente usa a definição para essa palavra de neurotransmissores. Vocês já ouviram falar sobre isso? Dentro dos neurotransmissores, nós temos esses mecanismos que são responsáveis pelos nossos sentimentos. Evelyn, Opa! em 2 minutos. Tá terminando o meu tempo. Tá bom, então, já vou finalizar aqui. Então, gente, a sugestão em relação a essa ativação de farmácia interna, tá? Para que você sinta, por exemplo, a ocitocina, que é o hormônio do amor, abraços apertados e a conexão humana. Para que você sinta serotonina, noradrenalina, movimento, atividade, uma atitude positiva com coragem. Todo movimento faz isso. Dopamina, que é uma substância também que ativa o prazer. Sorria, lembre de sorrir e de afirmar positivamente sobre a sua vida. São algumas estratégias de comportamento que vão ajudar vocês a liberarem substâncias químicas para que vocês possam cada vez mais se sentir o quanto vocês são capazes, fortes, para superar toda e qualquer dificuldade. E fortalecendo aí a mente de vocês, adotar uma postura confiante e uma postura de fé e coragem. Não importa o tamanho do problema que você enfrenta. Lembre, Deus é muito maior do que todas as dificuldades que nós possamos enfrentar. Obrigada. Muito obrigado, Evelyn. De fato, também aprendemos muito. No cômputo geral, as 3 apresentações foram espetaculares. E penso eu que poderão contribuir bastante para cada um dos jovens que participa deste webinário. E esta última apresentação consegui perceber algumas questões de destaque. Eu penso que a Evelyn trouxe uma abordagem um pouco muito diferente do que eu esperava, mas penso que foi espetacular, porque penso que quando tratamos assuntos acadêmicos, sociais, muitas vezes até a juventude tem medo de falar ou de tocar assuntos relacionados à religião ou à crença, né? E eu penso que foi uma abordagem espetacular. Deu a entender aqui que um dos comportamentos, ou uma das coisas que se pode fazer para poder superar algumas dessas adversidades é a oração. Também falou de experiências positivas, como é que enfrentou um problema, conseguiu ultrapassar. E outra questão, falou também da atitude. Eu penso que é algo extremamente importante. E, como dizia, tivemos 3 apresentações espetaculares e eu vou pedir sinceras desculpas às oradoras, porque cortei todas, elas ainda tinham muito por falar, mas por questões mesmo do tempo, e pedimos perdão também para os participantes. A internet, a nível nacional, esteve desligada por alguns minutos. E vamos dar, neste momento, com a permissão das oradoras, vamos dar uns 10 minutos aos participantes para colocar questões, assim como contribuir em relação a esta temática que acompanhamos. Obrigado. Quem tiver alguma coisa para falar, penso que pode levantar
Sim, a mão, pode levantar a mão, nós vamos poder, de forma organizada, dar a palavra. Enquanto outros levantam a mão, podemos convidar o IMED, penso que é IMED, para colocar a sua questão. Mateus. Penso que o IMED já está a se comunicar. Bom, boa noite. Me parece que está com problemas Todos na rede. E todas. Caros participantes, sou o único a ouvir mal ou geral. Não conseguir me. Pode ligar o microfone, ouvir. Charzad. Penso que parece estar a falar. Em perfeitas condições. Acho que o IME deve estar com algum problema de conexão. Talvez ele poderia colocar a pergunta dele no chat, né? Pode ser mais prático. IMED, conseguimos lhe ouvir? Não conseguimos lhe ouvir. Por favor, coloque a questão no chat. Não conseguimos lhe ouvir. Mateus, pode colocar a questão? Mateus, intervenção? Colega está com problema de internet. Por favor, coloque a questão no chat. Caro IMED, está com problema de internet, está com problema de conexão. Pedimos que coloque a questão no chat ou a sua intervenção. Enquanto o colega IMED coloca a questão no chat, vejo uma mão aqui do Mateus. Por favor. Mateus, por favor. Sim, sua boa noite, intervenção. Bem, eu estava aqui a acompanhar um bocado, acompanhei quase tudo, das apresentações de todos, né, das 3 oradoras que estavam aqui a falar. E, de princípio, queria começar dizendo, ou agradecendo mesmo, pela iniciativa, né, do webinário. Também agradecer aos colaboradores pela paciência que tiveram quanto aos transtornos que aconteceram, né. E queria agradecer também a equipe no geral que teve a ousadia ou a calmaria, nesse caso, de criar este debate. Bem, a minha questão mesmo, quando a segunda oradora estava a apresentar, eu fiquei com algumas dúvidas, porque estava aqui a fazer algumas anotações, aliás, da apresentação dela. Eu queria saber, sabendo que as mudanças climáticas são fenômenos naturais e nós, como seres humanos, não podemos controlá-las, como é que podemos controlar as nossas emoções? Repito a minha questão. Sabendo que as mudanças climáticas são fenômenos naturais e nós não podemos controlá-las como sendo seres humanos, diante desta situação, como é que nós podemos controlar as nossas emoções quando estamos perante uma mudança climática? Ok, obrigada, Mateus. Uma pergunta pertinente, e eu vou buscar também aqui um bocadinho do que foi falado já. Efetivamente, nós não temos controle
sobre as mudanças climáticas, mas nós temos controle sobre nós. Eu muitas vezes costumo dizer isto quando faço as minhas mentorias, que o que acontece é que nós damos sempre o remoto controle das nossas emoções nas mãos dos outros, das outras pessoas e das outras situações. E quando isso acontece, qualquer coisa que nos vai acontecer vai efetivamente afetar-nos emocionalmente. Eu não diria, nós não podemos ficar afetados, nós temos que ser fortes, porque é importante e nós vamos sentir, porque vai doer, né? Bem disse a Evelyn, dói uma perda, dói o que a gente passa, é uma dor enorme e nós temos que reconhecer isso, que nós sentimos essa dor, que aquilo nos afetou, que foi mesmo muito mal, mas depois de eu fazer esta análise e perceber que, ok, correu mal, doeu, eu preciso de parar, respirar e dizer, ok, o que é que eu faço com isto agora? Como é que eu ultrapasso isto agora? O que é que eu preciso de fazer? Eu tenho que efetivamente segurar o leme do meu barco e dizer, sou eu que estou no controle. E a partir daqui para frente, eu posso fazer alguma coisa para mudar esta situação. E é aí onde nós precisamos de desenvolver bastante a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. E isto tem muito a ver com a percepção que nós temos sobre nós próprios. Okay? Se nós tivermos uma percepção negativa de que nós não somos capazes, que isto foi um problema grave, que eu nunca vou conseguir, porque a gente fala isto, né? As nossas falas são muito importantes quando nós estamos a desenvolver a nossa autoconfiança. É o poder da palavra que nós ouvimos muitas vezes. Se eu começo a dizer, eu não vou conseguir sair disto, isto é impossível, eu não sou capaz de ultrapassar, é o fim, efetivamente é o que vai acontecer, porque eu não hei de ter forças para sair dessa situação. Mas quando eu começo a ter o controle, eu começo a dizer, ok, eu estou no controle, eu sou capaz, eu consigo, tudo vai passar. Esta situação é uma situação que acontece não só me, já aconteceu em outros momentos e em outras pessoas, e eu sou capaz de ultrapassar. Eu começo a trazer aqui uma força interna. E essa força interna que me vai trazer aqui autoconfiança para eu começar a ter ideias, eu começar a desenvolver, perceber quais é que as ideias que a minha mente me está a trazer e começar efetivamente a fazer alguma coisa para ultrapassar. Então, aquilo que nós falamos para nós sobre nós é muito importante neste momento. Não sei se... Muito obrigado. Celestino, por favor. Primeiro, há alguma questão de insistência relacionada à questão ou às questões já respondidas? Não há nenhuma. Obrigado. Celestino, por favor. Muito boa noite a todos e obrigado por esta oportunidade. É um tema muito, muito interessante e primeiramente gostava de saudar as apresentações das nossas oradoras, foram todas excelentes. Agora, tenho algumas perguntas aqui, gostava de ser respondido, não só pelas oradoras, eu acredito que a demais assistência pode também, se calhar, dar algum contributo. Quando nós falamos das mudanças climáticas, eu penso que as técnicas que foram aqui avançadas para uma pessoa que está numa zona urbana são técnicas muito eficazes e achegadas. Agora, notem que, por exemplo, estamos numa situação em que uma comunidade lá fora ressente os impactos das mudanças climáticas e a maneira de ressentir é aceitar, por exemplo, as meninas serem dadas a uniões prematuras, porque os campos das pessoas que lhe sustentavam já não produzem como de antemão, e também temos, por exemplo, questões em que as meninas ou as raparigas elas são vítimas de estupro ou violação sexual, porque devem percorrer longas distâncias para conseguir água, visto que as mudanças climáticas condicionaram-nas para tal
tal efeito. Eu gostava de saber como é que essas pessoas vivendo em uniões prematuras consequentes dos impactos das mudanças climáticas, como é que essas raparigas vítimas da violência sexual consequentes das mudanças climáticas podem ser ajudadas com essas técnicas que foram-nos aqui avançadas pelas nossas oradoras. Muito obrigado, por enquanto é tudo. Vou pedir às oradoras para aguardar um pouco, porque as questões podem ser, talvez algumas semelhantes ou um pouco repetitivas. Então vou convidar o Reinaldo agora para a sua intervenção. Depois, o Reinaldo vai ler algumas mensagens que estão no chat, umas 2, 3, de forma aleatória. Boa noite a todos. Quero parabenizar as oradoras pela belíssima apresentação. Não vou ser muito longano, vou mesmo direto à questão. Eu quero saber o seguinte: tendo em conta que os que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas estão nas comunidades locais e recônditas, como é que essas mesmas comunidades podem ser capacitados através da educação emocional e da PNL para se tornarem, portanto, agentes de resiliência climática em suas comunidades? Eu vou ler neste momento algumas mensagens que estão no chat. A Eunice Queiroz pergunta: eu tenho uma questão. Face às adversidades causadas pelas mudanças climáticas atuais, como conseguir adquirir ou desenvolver a inteligência emocional? Tem muitas mensagens aqui, mas de forma aleatória, mais uma, deixa ver. Parabenizar a todas as oradoras pelo conteúdo debruçado neste webinário. Agradecimento pela educação emocional. Em Moçambique, onde a nossa terra e a nossa gente sentem a força das mudanças climáticas, quem diz isto é Lima Dionísio Mariamo. A cada ano que passa, é urgente que olhemos para a resiliência climática com um novo olhar. No entanto, o caminho para enfrentar essas adversidades não é apenas técnico, é acima de tudo humano. E por isso, a educação emocional, guiada pelas técnicas de programação neurolinguística, torna-se uma aliada vital. Também mais uma mensagem do Lima Dionísio Mariam, penso que deve ser a mesma pessoa. Ao cultivarmos a resiliência emocional nas comunidades, criamos condições para que cada cidadão, do estudante ao agricultor, do líder político ao profissional de saúde, aprenda a navegar os desafios com uma força interior que não desiste, que se adapta e que persiste. Nessa construção, o foco não está apenas em fornecer ferramentas técnicas, mas em despertar nas pessoas o poder de entender e gerir suas emoções, transformando o medo em coragem e a adversidade em crescimento. No campo político, essa educação molda líderes que dialogam com paixão e estratégia, mas aptos a tomar decisões que protejam as pessoas e a terra. Na economia, possibilita uma visão mais abrangente e adaptável, e muito mais. Obrigado. Penso que as oradoras podem nos ajudar com as questões e as observações colocadas. Posso lembrar a mensagem no chat? Face às adversidades causadas pelas mudanças climáticas atuais, como conseguir adquirir ou desenvolver a inteligência emocional? É uma das questões colocadas no chat.
Acho que a Evelyn tinha levantado a mão, né? Posso falar? É muito interessante essa pergunta, porque é justamente quando a gente vê, né, quando a gente traz a consciência do quanto que isso é importante, fundamental, o quanto que isso é necessário para que a gente possa lidar frente aos desafios, a primeira sensação que a gente tem, tá, me dá aí essa pílula, porque eu quero a fórmula mágica agora, eu quero a varinha de condão, eu quero tomar dessa pílula, porque eu quero realmente tomar dessa fonte para que eu possa ter os recursos, para que eu possa ter os benefícios que essa estratégia vai me trazer. Mas a inteligência emocional não é uma coisa que se vende em comprimido. Inteligência emocional é algo que envolve um processo, e esse processo inicia numa decisão do indivíduo. Um processo que envolve o autoconhecimento, a autoavaliação, tudo é auto, né? A autorregulação é autorresponsabilidade. Por quê? Porque é por si, é por nós. Então, todos os resultados que a gente ainda não tem, gente, por exemplo, quando a gente fala de desregulação emocional, a gente está falando sobre algo que o indivíduo ainda não tem, uma base emocional sólida para lidar diante dos desafios. Tudo aquilo que eu ainda não tenho é fruto de um conhecimento que me falta. E se esse conhecimento me falta, eu preciso encontrar estratégias para que eu possa absorver esse conhecimento. E a gente vai fazer isso através de pesquisa, de estudo, de mentoria, de curso, de leitura, de livro, de vídeo, enriquecendo e nutrindo a nossa mente com informações de qualidade. Por exemplo, vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa agora nesse momento, mas vocês estão aqui sentados ouvindo, dispostos a aprender sobre algo que talvez vocês ainda não tivessem o conhecimento, ou talvez tivessem um pouco do conhecimento, ou enfim, quero ouvir mais a respeito desse assunto. E isso é decisão. Então, quando a gente se posiciona na vida dessa maneira de eu quero aprender com o outro, eu estou disposto a aprender com aquele que sabe uma coisa que talvez eu ainda não saiba, a gente se coloca num lugar de humildade. E isso é algo que faz a gente crescer, inclusive intelectualmente. Então, não existe uma fórmula mágica, não existe um caminho, não é um trampolim daqui para cá, mas é um processo que começam com mudanças simples, que estão ao seu alcance. Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem. A internet é uma ferramenta incrível que está à nossa disposição para que a gente possa se nutrir e buscar. Tem gente que usa a internet para um monte de coisa ruim, né, gente? Infelizmente, a gente viu algumas pessoas que têm essa mentalidade, inclusive aqui hoje. Mas a gente também pode usar esse recurso como um item valioso para que a gente se aproxime de pessoas que têm coisas para agregar na nossa vida. Nós estamos aqui, eu estou falando do Brasil para vocês do outro lado. Para quê? Para trazer um valor, para trazer uma informação. Então, a internet está aí com essa riqueza de informações para que a gente possa buscar. Inteligência emocional é uma coisa que sim está ao alcance de várias pessoas, né? Inclusive, se o Sérgio me permite, o pessoal da associação aí, quem quiser, tem autorização aí para conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, assim como as demais convidadas aqui dessa noite, né? As nossas redes sociais estão repletas de conteúdo e de um trabalho que a gente faz para ajudar pessoas que querem se desenvolver em sentido emocional. Vou colocar meu @ depois no chat, tá, gente? Muito obrigado. Em 2 minutos, podemos, penso que teve mais uma pergunta para podermos responder. Sim, boa noite mais uma vez. Eu vou responder a outra pergunta, contribuir, não é? Os desafios diante dos casamentos prematuros, a violência, não é? Que acaba surgindo como consequência de alguns desafios impostos pelas mudanças climáticas nas comunidades, por exemplo, em que famílias podem acabar cedendo suas filhas para casamento por falta de renda, por exemplo. Eu iria aqui, talvez, dizer que decisões como essas, por exemplo, se estamos num assentamento, não é, em que estamos lá recebendo famílias que tiveram que ser abrigadas porque perderam suas residências, e temos lá as pessoas que estão a prestar o apoio humanitário e elas tomam a decisão, talvez, de violentar sexualmente
ou usar troca de favores para apoiar essas famílias, essas mulheres, por exemplo. Temos um pai ou uma mãe que decidiu, escolheu, por força das circunstâncias, entregar a sua filha. Eu estaria aqui, eu iria dizer que, de alguma maneira, é uma decisão que foi tomada em função não só da situação financeira do momento que essa família enfrenta, não é? Ou a necessidade sexual que essa pessoa enfrenta. Essa decisão ela foi construída em função de crenças, valores, não é? Que ditaram o comportamento ou a decisão da atitude daquela pessoa, da atitude daquela família. Porque podemos também, no mesmo contexto, encontrar uma outra família que também nas mesmas condições de pobreza, mas que decidiu ou escolheu ficar com a sua própria filha e não entregar num casamento prematuro. Então, nós voltamos aqui também a nos deparar com situações que, em algum momento, as nossas decisões, como nós dissemos anteriormente, não são assertivas, não é? As nossas decisões vão ser baseadas no medo, as nossas decisões vão ser baseadas em algumas crenças ou percepções negativas associadas, não é, ao nosso caráter ou personalidade que precisam ser trabalhadas. E é nesse contexto que esse processo de educação, de transformação, não é, de comportamento, de atitude, através de transferência de outros recursos, porque eu costumo dizer que as pessoas tomam as suas decisões em função daquilo que elas têm como melhores opções naquele momento. Podem ser todas elas negativas, mas naquilo que é a mentalidade, o que ele foi construído como pessoa, é o que ele vê como o caminho ou decisão a tomar. Então, em algum momento, essa abordagem de educação emocional, a construção da inteligência emocional, parte também desse princípio, de uma abordagem em que, de uma forma consciente e como ação comunitária, não é? As pessoas passem a ter acesso, não é, a processos educativos ou transformacionais de conhecimento, apropriação de recursos para transformar mentalidade. Porque enquanto não mudarmos a nossa mentalidade, não é? Podemos dizer, por exemplo, é consequência de mudanças climáticas em um acampamento, mas mesmo em momentos fora de um evento extremo, nós deparamos com situações de violência. Então, é questão de comportamento, é questão de escolha. E questão de comportamento requer, de fato, um processo também educativo, não é? Apropriação de novos recursos para transformação. Seria essa a minha contribuição. E tanto no meio urbano como no meio rural, nós continuamos sendo pessoas. Em algum momento, tanto no meio rural como no meio urbano, as pessoas precisam de conexão. Então, o mesmo sistema, não é, de criação de redes de apoio, de grupos de ajuda dentro da comunidade, no meio rural, também é possível, né? Em função dos recursos existentes, né? Dentro daquela comunidade. Mas eu só quero fazer um pequeno comentário aqui à observação que o Sérgio fez da apresentação da Evelyn na questão da oração, né? Que nós não vemos como muito comum, por exemplo, quando estamos trabalhando essas temáticas. Eu iria dizer, por exemplo, a nossa abordagem, nós trazemos uma abordagem que nós chamamos de integrada ou sinérgica. Eu, se quero trabalhar o ser humano, eu não vou... Ele tem uma resposta negativa no campo físico, mas nós entendemos que o ser humano não é só físico. A pessoa tem é uma tríade. Tem a dimensão espiritual, a dimensão mental e a dimensão física. Então, a nossa abordagem envolve essas três dimensões, de modo que a gente consiga ter uma efetividade, não é? Eu até posso dar dinheiro a alguém, mas se ele não está com habilidades emocionais para administrar aquele dinheiro, ele vai perder em um dia, por exemplo, né? Então,
A oração aqui eu entendo orar, falar, a nossa habilidade comunicacional, a ação, a agir. Se formos a ver, nós estamos todos os dias em oração. Só não sei como é que é essa nossa oração, né? Obrigada. Muito obrigado. Por questões mesmo de tempo, já estamos acima do tempo. Eu vou convidar as oradoras para considerações finais, mas eu vou pedir 30 segundos mesmo. Vou começar pela Evelyn. Vamos fechar com a Felicidade, porque eu tenho informações que é uma das líderes na associação, então penso que ela vai fazer as considerações finais em termos de fecho também do nosso webinário. E agradecermos de fato a todos pela prática extremamente importante. As próximas vezes eu penso que podemos organizar mesmo 1h30, 2 horas, para que cada oradora tenha pelo menos 25, 30 minutos. E, de fato, esperamos que a associação Sekeleka Upatima, penso que é isso, possa organizar mais eventos desta natureza. Evelyn, por favor, 30 segundos, depois a Sherzade também 30 segundos, a Felicidade poderá ter 1 minuto, eu penso que vai fazer as considerações finais como oradora, mas também como uma líder da Associação Sekeleka Upatima. Obrigado. Então, eu finalizo com a mensagem que não... Enquanto isso, peço para, por favor, tem um link no chat, foi partilhado com o nome Capo Machayei. Peço, por favor, que acedam ao link. O link vai vos levar ao chat para poderem enviar os vossos nomes, de modo a associação poder partilhar os certificados. E tem mensagens interessantes no chat também, poderemos acompanhar antes de sair. Evelyn, por favor. Então, eu finalizo com a frase, né, de que tudo é uma decisão. Ou a gente senta e lamenta, ou a gente levanta e enfrenta. Não importa o que nos acontece, mas o que verdadeiramente importa é a forma como nós decidimos lidar com aquilo que nos acontece. E eu desejo para cada um que esteve aqui presente, primeiro, o meu agradecimento por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho da minha vida com vocês, do meu conhecimento, e agradecer pela participação de todos. Muito obrigado. Eu espero que vocês continuem a sonhar, porque o sonho é algo que nos mantém vivo e nos mantém aptos a realizar. Muito obrigado. Sherzade, por favor. Quero também agradecer pelo convite, acho que foi muito interessante tudo que foi partilhado. Preocupa-me sempre esta situação que foi trazida aqui, que eu acho que é bastante importante, a situação das pessoas que estão nas comunidades, que não têm internet, que não têm acesso, que não têm informação. Como resolver isto? E efetivamente, eu já tivemos aqui um projeto em que nós participamos e que fizemos este trabalho com jovens que tinham, por exemplo, HIV e que foi bem sucedido. Então, eu quero deixar aqui uma dica muito rápida, que é a situação da autopercepção. Se todos nós começarmos a trabalhar isto, eu sou capaz, eu consigo, tudo vai dar certo, eu sei que vai dar certo, eu sei que vai funcionar. Frases afirmativas diariamente, de manhã e à noite. Vamos começar hoje, ok? De manhã e à noite, todos os dias, nós vamos começar a perceber mudanças. E vamos levar esta técnica pequenininha, que parece nada, mas que tem grandes resultados para as comunidades, para as nossas pessoas, para as nossas comunidades. E aos pouquinhos nós vamos começar a perceber esta mudança de consciência. Quero deixar esta técnica que para mim é das melhores que existe. Coloquem em prática que vão ver resultados e levem também para as comunidades, que é simples de praticar, mas que tem grandes, imensos resultados. E muito obrigada mais uma vez por este convite. Obrigado. Felicidade, por favor, considerações finais. Penso que não só como oradora, mas também como líder da associação, para podermos encerrar o nosso webinário.
Obrigada, Sérgio. Vou Eu pedir, quero agradecer a por favor, todos. Sim? por favor. Vou pedir, logo que a Felicidade terminar de falar, vou pedir para todos ligarmos as câmeras, que é para podermos fazer fotos, né? Vamos tentar fazer uns prints aqui para ficar. Certo. Sim, eu estava aqui a dizer que eu quero agradecer a todos, né, pelo tempo que dispensaram para estarmos aqui, cooperando todos, partilhando conhecimento. Obrigada, Charsad e Juline, né, pela disponibilidade. E vamos continuar nesse processo de reflexão como associação e com os projetos que vocês também têm trabalhado, não é? E sei que aqui também temos jovens que têm trabalhos nesta área, e estamos já dentro do grupo do WhatsApp. E nós, como associação, nosso pilar de atuação é mesmo o empoderamento emocional, né? Empoderamento emocional, como já dizíamos, né? A integração e empoderamento econômico, né? Porque entendemos, principalmente no nosso contexto, que a questão das emoções da mente são negligenciadas. Então, é a área que nós escolhemos abraçar como contribuição para melhorar, não é, os processos de mudança. E para fechar, o que eu vou trazer aqui, vou buscar ali uma das falas da Evelyn, quando falava de que nós estamos sempre escolhendo, é decisão, é opção. Então, o que nós temos é a escolha, ou lamentamos ou agimos, né? Mudanças climáticas criam dor. Então, qual é a nossa escolha? Lamentar sobre ela ou agir para que nós possamos, de fato, né, ter mudanças que nós desejamos. E com isso, agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigado. As câmeras, por favor, para captarmos a foto da ocasião. Eu não consigo aqui para usar telemóvel. Só estou a conseguir fazer esta primeira página. Não consigo fazer outras. Seguimos aqui. Lá no chat que foi colocado no link. Eu consegui fazer a primeira página. E muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.